Mateus capítulo 14, os versos 22 ao 33. Esse é o episódio da penúltima canção, que foi cantada aqui nesta noite no louvor. E esse texto, a música retrata o que esse texto ele passa a dizer agora. Mateus capítulo 14, os versos 22 ao 33. Nós lemos assim: logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E, despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente, Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Deus amado, nós abrimos o nosso coração nesta hora, Deus, para recebermos a instrução, para recebermos o ensino da Tua palavra. E nós te pedimos, Senhor, que esta palavra cumpra o propósito dela em nossas vidas. Que esta palavra nos alimente, nos exorte, nos edifique, nos console, nos encoraje, nos dê direção. Que esta palavra, Senhor Deus, possa nos ajudar, Senhor Deus, a viver a vida que o Senhor deseja que nós vivamos, mesmo, Senhor Deus, em meio a tantas adversidades. Nós esperamos em Ti, por isso nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Podem assentar, meus irmãos e irmãs. Quero destacar duas palavras inicialmente aqui nesse texto. E estas duas palavras, elas definem também o tema da nossa reflexão aqui nesta noite. Nos versos de número 20, verso 24, diz assim: açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Açoites e ventos. Açoites e ventos. E eu quero então, com estas duas palavras, definir a nossa reflexão aqui nesta noite. Nós lemos e acompanhamos a leitura do texto bíblico. E esta palavra, ela na verdade nos aponta alguns ensinamentos. Eu sei que a gente pode fazer aqui uma lista enorme destes ensinamentos, mas eu extraí 5 ensinamentos que esta palavra ela nos dá, elas nos fornece aqui nesta noite. E vocês vão perceber como que esses ensinamentos, eles são assim tão claros e ao mesmo tempo tão pertinentes para o momento que muitos de nós têm vivido, muitas famílias têm vivido, e talvez a situação em que talvez o próprio país também esteja vivendo. O primeiro ensinamento que nós recebemos nesta palavra é que dificuldades, problemas, lutas, desafios,
são componentes da vida. Talvez alguém possa estranhar, né, esta declaração, mas esse é o primeiro ensinamento que nós recebemos nesta palavra. Dificuldades, problemas, lutas, desafios, adversidades, conflitos, são componentes próprios da vida, por que não da natureza humana. Eu diria que se existe uma receita para a vida, certamente nesta receita apareceriam os diversos componentes da vida. Nós íamos encontrar ingredientes doces, ingredientes ácidos, amargos. Nós íamos encontrar ingredientes doces, salgados, cítricos, acres. Então, se existe uma receita, a receita da vida, ela vai se apresentar para nós com todos esses ingredientes. E não tem como eu fugir disso, não tem como eu escapar disso. Eu costumo dizer que, na verdade, é um kit, né, que a gente recebe quando a gente nasce. Na vida, vocês experimentam coisas doces, mas vão experimentar também o amargo. Vão experimentar situações que são completamente favoráveis. Vocês vão se alegrar, vocês se regozijarão. Mas vocês também enfrentarão situações que vão deixar vocês entristecidos, que vão machucar o coração, que vai doer, e que a gente vai gritar, muitas vezes está doendo, porque esta é a realidade da vida, e ninguém pode fugir disso. Então, essas duas palavras presentes aqui, eu destaquei, açoites e ventos, são situações a que os discípulos de Jesus foram acometidos naquela tarde e depois já à noite, açoitados pelas ondas. Essa expressão açoitado, né, vem de açoite, e açoite é um chicote, né? É como se as ondas batessem com tamanha força que ela chicoteava, né, o barco, e certamente isso atingia as pessoas que estavam ocupando aquele barco. Isso mostra a violência, a força com que o barco ele estava sendo atacado naquele quadro, naquela situação. Então eles tinham os açoites, mas tinham também vento contrário. Vento contrário. Vento que batia em sentido contrário, que não permitia que eles pudessem se orientar. Porque quando o vento vem contrário, você se perde, você se desloca do seu ponto de referência, você não sabe o que é norte, o que é sul. Porque o vento ele é contrário. E ele vai batendo, e você não sabe como é que você faz, e você ir contra o vento é também uma situação, no mínimo, desesperadora. Então, olha só, eu quero, nesse primeiro ensinamento, fazer aqui uma pequena transição, e eu faço isso, né, com temor e com tremor diante de Deus, porque na nossa comunidade, na nossa igreja, na nossa família da fé, nós temos irmãos que passaram, temos irmãos que estão passando, e temos irmãos e irmãs que estão se refazendo do susto das ondas bravias, dos ventos contrários. E nós temos orado por estas pessoas. Nós citamos aqui a nossa irmã Claudimeire, que tem enfrentado, né, essas ondas, que tem experimentado ventos fortes batendo contra a vida dela. Nós tivemos aí recentemente o nosso irmão Davi e a Luciana, né? Porque eles são uma só carne, então afeta os dois, não tem como fugir, como escapar. Enfrentando ondas, enfrentando ventos. Temos aí, nós oramos agora há pouco, Pedro e a Eni, também uma só carne. O que afeta um, afeta o outro. Por isso nós precisamos orar para que ambos sejam fortalecidos na graça e no poder que há no nosso Deus.
Há um tempo atrás, a nossa irmã Áurea. Nós tivemos também, agora muito recente, a Ariana, né, e o Sandro, né, com o nascimento prematuro do neném. Um quadro, né, que causa às vezes um pouquinho de estresse, de cansaço, né? Tivemos a nossa irmã Débora Nogueira, o Avelino, né, lutando com problemas de enfermidade na família. Agora recente também a nossa irmã Maria Trindade, a mãe da Sirlene. E assim vai. Pessoas enfrentando situações adversas, ondas bravias e ventos contrários batendo sobre as pessoas. E graças a Deus, porque todas elas estão em pé. Não por elas, mas por conta da graça, do amor e da fidelidade do nosso Deus. O barco balança, né? O barco é chacoalhado para um lado e para o outro, mas alguém está nele. E quem está nele exerce o controle, exerce a força de não permitir que ele vire. Como que isso é importante, irmãos? Nós precisamos estar bem nas horas em que tudo está bem, está a nosso favor, quando os ventos estão a nosso favor. Mas é principalmente quando as coisas não estão bem, é que nós precisamos nos agarrar com mais firmeza e com mais confiança nas coisas de Deus, para não sucumbirmos, para não morrermos, para não perecermos. A luta, a batalha, ela vem, mas se nós estivermos firmes, seguros no Senhor Jesus, nós venceremos pela graça e pelo poder dele. Primeiro ensinamento: na vida nós vamos encontrar dificuldades, problemas, lutas, açoites, ventos contrários, que são componentes da vida, componentes da nossa existência humana. Segundo ensinamento que nós recebemos aqui: crises, problemas, dificuldades, doenças não escolhem crença, não escolhem religião, não escolhem status, não escolhem posição social. Vem para todos, indistintamente. Estas coisas, elas não escolhem, mas elas vêm para todos indistintamente. Não sem razão, Jesus exortou em João capítulo 16, versículo 33. No mundo passais por aflições, tende bom ânimo, eu venci o mundo. No mundo passais por aflição, tende bom ânimo, eu venci o mundo. Agora, olha que coisa interessante. Aqui no texto, são os discípulos. Quem são os discípulos? São os seguidores, são os amigos íntimos de Jesus que estão em apuros. São as pessoas mais íntimas de Jesus, são os companheiros, são os amigos de Jesus. E eles estão em situação de apuro, em situação de dificuldade. Esse é o segundo ensinamento. Crise, problema, dificuldade, doença não vai escolher nem crença, nem religião, nem status, nem posição social. Vem para todo mundo. Um texto que eu tenho citado aqui muitíssimo, Mateus capítulo 7, os versículos 24 ao 27, quando Jesus fala dos dois construtores e das duas construções. O sábio e prudente que edificou sobre a rocha, veio chumbo grosso em cima dele, vento, tempestade, ondas, mas a casa dele permaneceu. E o outro, que edificou sobre a areia, veio chumbo grosso para cima dele, mas ele não resistiu. Então, estas coisas, elas vêm para todo mundo. Vêm para todo mundo. A maneira como nós encaramos e fazemos o enfrentamento dessas situações é que vai determinar verdadeiramente a nossa firmeza e a nossa posição nas coisas do Senhor. Terceiro ensinamento que nós recebemos aqui, através desse texto aqui, é que nós temos a resposta para a nossa pergunta, né? Quando nós enfrentamos situações desfavoráveis, né? Às vezes a gente não declara isso abertamente, mas a gente às vezes tem vontade de gritar e perguntar: Deus, onde o Senhor está?
Às vezes a gente não faz, mas dá uma vontade de perguntar: onde é que o Senhor está, Deus? Olha para mim, eu estou sofrendo, estou padecendo, e onde é que está o Senhor? Esse texto nos dá como terceiro ensinamento resposta para a pergunta que nós fazemos em situações de calamidade, em situações de problemas, de adversidades, de lutas, quando nós perguntamos: Deus, onde é que o Senhor está em toda essa situação? E aí, a resposta é que Deus e Jesus estão no lugar que eles sempre estiveram, no controle de toda e qualquer situação, governando e dominando todas as coisas. Ele nunca saiu dessa posição. Amém? Quando eu pergunto: Deus, onde é que o Senhor está? Você já sabe que a resposta é essa. Deus está dizendo isso: eu estou no mesmo lugar de sempre. Eu estou no controle, eu estou na direção, eu governo, eu domino, eu reino sobre tudo e sobre todas as coisas. Agora, por que a gente vê isso aqui nesta palavra, nessa resposta? Porque no texto diz assim, no verso 25: na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles andando por sobre o mar. Se ele não estivesse nesta posição de quem exerce o controle, o domínio, o governo, claro que ele não estaria ali naquele momento, mas ele está, e ele faz isso porque é próprio da natureza de Deus estar nesses lugares onde também os seus filhos, eles estão. Jesus vê do lugar alto, é a posição em que ele está. Por isso, ele está onde? Está no monte. Ele despede os seus discípulos, para que os discípulos embarcassem, fossem adiante. E enquanto a multidão seguia barco pelo mar, Jesus sobe ao monte. Ou seja, ele está numa posição estratégica. Do alto, nada escapa do seu olhar. Ele pode ver tudo. A gente costuma dizer assim, que é de cima que a gente olha os vales, né? E é dos vales que a gente consegue olhar as montanhas. É das montanhas que a gente enxerga os vales, e é dos vales que a gente olha para cima e vê as montanhas, a gente contempla os lugares altos. Então Jesus está no monte, ele está numa posição privilegiada, porque no lugar onde ele está, nada escapa do seu olhar. Por isso ele está acima. Por isso ele te vê. Por isso ele me vê. Por isso ele pode nos ver. Por isso ele pode nos encontrar em qualquer lugar e em qualquer situação. Mas ele não apenas está no lugar alto, ele não apenas vê. Ele, na verdade, ele vai ao encontro, ele desce e ele vai ao encontro dos seus discípulos para socorrer, para trazer libertação. Essa imagem, ela é muito linda, né? Um Deus, um Jesus que está no céu entronizado, mas que ele não está ali plantado, estático naquele lugar. É um Deus em movimento. Por isso ele pode descer, por isso ele pode vir até o lugar aonde a gente está e estender as mãos e socorrer a gente. Isso é maravilhoso, né? Porque os deuses dos povos, os ídolos, não têm esta força, essa capacidade, a ponto de Davi ter declarado: eles têm olhos, os ídolos têm olhos, mas não enxergam, não podem ver. Tem ouvidos, mas não podem ouvir o grito de socorro. Tem boca, mas não podem falar. Tem mãos e braços, mas não podem tocar, não podem apalpar. Tem pernas e pés, mas precisam ser carregados. Que coisa contraditória, né? Um Deus que precisa ser carregado. O Deus de Israel e o nosso Deus não é um Deus que precisa ser carregado, mas é um Deus que carrega.
É um Deus que nos toma nos seus braços, que nos toma no seu colo e nos carrega. Ele é Deus diferente de todos os outros deuses, diferente dos deuses dos outros povos. Então esse é o terceiro ensinamento que nós recebemos. Cristo está acima, está no alto, e do alto ele olha todas as coisas e nada escapa ao seu olhar. Por isso, se você estiver passando por uma situação aflitiva, qualquer que seja, pode gritar que ele vem, pode chamar que ele vem. Ele sai do lugar onde ele está e ele desce para te estender as mãos, para te socorrer, para te fazer bem, para te salvar, para te libertar. Quarto ensinamento que nós recebemos aqui nesta palavra: Jesus vem, e sempre que ele vem, ele tem uma palavra de ânimo, uma palavra de encorajamento. Por isso ele vai dizer assim para os seus discípulos: tende bom ânimo, sou eu, não temais, não temais, tenham bom ânimo, recobrem a força de vocês, recobrem a alegria, recobrem a força, a fé que está em vocês, porque, e tem de bom ânimo, sou eu, e não temais coisa alguma. Ah, que coisa boa quando a gente sabe que Jesus está por perto, e ele estando por perto é garantia de socorro, é garantia de livramento, é garantia de salvação. Como que nós precisamos desta verdade em nossa vida. Eu não fiz essa pesquisa, mas alguém fez e disse que essa expressão não temas, ela vai aparecer exatamente 365 vezes na Bíblia. 365 dias na Bíblia. Sabe qual que é a surpresa disso daí? É que para cada dia do ano, todos os dias, hoje pela manhã quando você acordou, o Senhor já estava dizendo para você assim: não temas, eu sou contigo, eu sou por você. Amanhã quando você acordar, se Deus te der vida, amanhã pela manhã, você vai receber esta mesma palavra: não temas, eu sou contigo. E assim vai, para cada dia do ano, quando nós abrimos os olhos, Deus ministra esta palavra: não temas, eu estou com você, eu te ajudo, eu caminho com você. Ora, e eu preciso me apropriar desta verdade, desta revelação da palavra de Deus na minha vida. Jesus chega para os seus discípulos que estavam em desespero, em aflição, e vai dizer: epa, esperem, tenham bom ânimo, sou eu que estou aqui. E quando ele fala sou eu vim para ajudar vocês, sou eu, ele está dizendo: eu vim para socorrer vocês. Quando ele diz sou eu, ele estava dizendo: eu vim para segurar o barco, para mandar a onda parar, para que vocês não morram, para que vocês não sucumbam nessa situação. Isso é maravilhoso, isso é tremendo. Quinto ensinamento e último dessa palavra, eu disse que a gente poderia fazer vários, mas o quinto ensinamento é que Jesus, e somente Ele, tem poder para fazer cessar o vento. Você está enfrentando, você está indo, está tentando avançar, né? O vento está soprando, você se sente às vezes jogado para trás, às vezes empurrado para um lado, para o outro, e você quer avançar, mas o vento contrário, ele te impede de assim fazer. Jesus é o único que tem poder para fazer cessar o vento. O único que tem poder para neutralizar a ação dele e permitir que você continue andando e seguindo em segurança. Jesus é o único que tem autoridade, não apenas sobre o vento, mas também sobre as ondas bravias, as ondas tumultuadas do mar. É o único que pode fazer isso. Por isso eu li aqui na abertura do nosso culto, Salmo 46. Deus é o nosso refúgio, fortaleza e socorro bem presente nas tribulações. Socorro bem presente nas tribulações. Portanto, nós não temeremos, ainda que as águas tumultuem, ainda que as ondas do mar
se enfureçam. E ele vai dizer isso, né? Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalado. E aí, nesse Salmo 46, nós encontramos essa declaração: o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio, é a nossa força, é o nosso poder. Aí ele vai dizer assim, ele põe termo à guerra até os confins da terra. O que é pôr termo à guerra? Ele faz cessar a guerra. Ele quebra o arco. O que é quebrar o arco? É anular força, é anular poderes. E ele queima os carros no fogo. O que significa isso? Neutralizar toda e qualquer ação de maldade ou de violência. Ou seja, essas três declarações apontam que Deus, ele está no controle de tudo. Ele põe termo à guerra, ele quebra o arco, despedaça a lança e queima os carros no fogo. Ou seja, ele põe ordem, né? Ele põe ordem. E aí o versículo 10 que é tremendo: aquietai-vos, sabei, eu sou Deus. Fiquem quietos e saibam, eu sou Deus. Fiquem parados e saibam, eu sou Deus. Aquietai-vos. Sabe por que vem essa palavra do Salmo? É porque às vezes no meio, né, dos ventos contrários, das ondas bravias, a nossa tendência é o desespero, são os gritos, é o medo, é o pavor. Ora, e no corre-corre, no desespero, a gente só vai aumentar o problema, a gente só vai aumentar a dificuldade. Por isso Deus, ele chega e fala isso: fiquem quietos, eu estou nesse negócio. Aquietem o coração de vocês, eu estou presente nisso. E quando ele diz fiquem quietos, porque ele está presente, é porque ele quer trazer e quer dar salvação, livramento, quer dar cura. Ele quer trazer a bênção dele para o nosso coração. Uma bênção que satisfaça a nossa vida, uma bênção que satisfaça o nosso coração. Eu citei alguns nomes aqui nesta noite, de pessoas que a gente tem acompanhado, que a gente tem testemunhado, que tem passado aí por estas situações de ventos contrários e de ondas bravias do mar. E eu quero convidar você para ficar em pé nesse momento. E um tempo de oração. Tem vento forte avançando sobre a sua vida, tentando fazer você parar, tentando fazer você deixar de seguir adiante, tentando deixar você de continuar prosseguindo. Eu quero orar nesse instante, para que mesmo você sabendo e vivendo estas realidades que são próprias da existência, que você tenha a sua fé renovada, restaurada, o seu ânimo renovado, para saber que Deus está com você, Ele te socorre, Ele te ajuda em todo tempo e em toda situação. Feche os seus olhos nesta hora em nome de Jesus. Meus olhos estão em Ti, Senhor, Tu és o meu farol, direção certa ao meu norte, porto seguro onde ancorar. Os Teus ensinamentos são segurança do meu viver, e pelas Tuas promessas seguro posso caminhar. Porque não há doença ou fraqueza, necessidade ou tribulação que possa me afastar do Teu amor. Nenhum principado ou potestade, nem altura ou profundidade
meu futuro está em tuas mãos, Senhor. Antes, meus olhos estão em ti, Senhor. Tu és o meu farol, direção certa ao meu norte, porto seguro onde ancorar. Os teus ensinamentos são segurança do meu viver, e pelas tuas promessas seguro posso caminhar. Necessidade ou tribulação que possa me afastar do teu amor. Nenhum principado ou potestade, nem altura ou profundidade, meu futuro está em tuas mãos, Senhor. Olhos estão em ti, Senhor.